Mais uma ação entrando para a carteira do canal. Eu fiz um vídeo anterior a esse falando sobre o GGRC11 e agora chegou a vez de falar da Petrobras, para que no próximo vídeo eu possa mostrar todos os aportes que eu fiz e quanto que já tem na nossa carteira aqui do canal. Então já começa dando like, comenta se você tem Petrobras na sua carteira e para você que não é inscrito, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber todos os próximos vídeos. Então vamos saber um pouquinho sobre Petrobras. A gente sabe porque, obviamente, ela é extremamente conhecida aqui no nosso país, na verdade no mundo. Ela é uma das maiores empresas do mundo no setor. E aqui no Brasil, ela é a maior empresa. A Petrobras foi fundada na época do presidente Getúlio Vargas, lá em 1953. A exploração de petróleo em águas profundas começou em 1970. E ela está listada na Bolsa desde 1977. E foi lá pelos anos 2000, mais ou menos, que ela expandiu os seus negócios com a descoberta do pré-sal. Uma tecnologia que a Petrobras domina. A retirada do petróleo lá do pré-sal, que é lá embaixo. E a Petrobras também é exportadora de petróleo. É uma excelente empresa, excelente empresa. É uma estatal, então existe o risco governo, mas ela é resiliente. Nós sabemos o que aconteceu aí há alguns anos. A Petrobras foi lá embaixo. Está livre de acontecer novamente? Claro que não. Mas de alguma forma ela segurou a onda e está tocando. Antes de dar uma olhada no relatório, vamos ver o preço, PVP, essas coisas que a gente sempre acompanha aqui. Olha só, o ticker dela é o PTR4, então ela está sendo vendida a R$ 31,26, está com PVP de 1,02, ou seja, ela está sendo vendida um pouquinho acima do que realmente ela vale. Mas por que fica mais cara? Porque o mercado está disposto a pagar mais, porque considera uma boa empresa. Esse é um dos motivos, tá bom? Pode ficar muito caro e não valer a pena comprar? Pode. Nos últimos 12 meses ela teve uma variação negativa de 4,52%, ela caiu. Tem um PL de 8,36%. PL também a gente já sabe o que é, tem vídeo aqui no canal. É o preço sobre o lucro líquido. Ou seja, em quantos anos você recupera tudo que você investiu? 8 anos, arredondando, né? E nos últimos 12 meses pagou a violência de 17,79% de dividendos. É garantia que vai continuar assim pelos próximos 12 meses? Não, né, gente? Pode ser mais, pode ser menos, como qualquer outro ativo, qualquer fundo imobiliário, qualquer agente. Quando olha o dividend yield, a gente está olhando para trás, é o que aconteceu. Mas a gente consegue ter uma previsão mais ou menos de acordo com o que ela está andando hoje. Se acontecer um cataclisma, a gente já não sabe mais como que vai ficar isso aí. Mas na minha opinião, ela segue sendo uma excelente empresa. Aqui a gente consegue ver a cotação dela no tempo, aqui está em 1 ano. Então ela teve uma queda e deu uma recuperadinha aqui. Aí teve um sobe e desce aqui e hoje ela está nesse valor. E é claro, gente, a gente precisa entender que petróleo é uma commodity. Commodity é uma mercadoria primária. Por exemplo, o petróleo, você tira ele bruto lá da natureza. Você tira lá do subsolo. Quando ele sobe, ele é uma commodity. Desse petróleo, ele vai se transformar em outras coisas. Ou seja, ele é matéria-prima. O que mais é commodity? Inclusive forte aqui no nosso país, soja. Por quê? Porque a soja, ela não foi manipulada, ela cresceu. Então ela é uma commodity. Quando você pega, manipula, industrializa e transforma no óleo de soja, o óleo de soja é um produto da soja. A soja é o commodity, é a matéria-prima do óleo de soja, ok? Fica entendido isso. Então a Petrobras, ela trabalha com commodity. E tudo que é commodity tem ciclo. Então, se você comprar e colocar na sua carteira, é o tipo de empresa, de ação, que dá aquele suador de vez em quando. E você precisa saber disso. Porque, no meu entender, isso não é nenhuma recomendação, ela é uma ótima empresa e eu estou disposta a investir nesse risco. Para mim, está tudo bem. Será a maior posição da minha carteira? Não. Justamente porque é uma commodity. Mas está pagando também, não só isso, tá? Está pagando também bons dividendos? Ok, vamos seguir a vida, vamos acompanhando. O importante é sempre o que eu falo, precisa acompanhar. Porque quando você acompanha, te dá essa liberdade de você comprar uma ação que você sabe que é uma commodity, que tem um risco um pouquinho maior. Por quê? Porque eu estou sempre acompanhando. E sabe que o petróleo está sempre numa gangorra. A guerra Irã-Iraque se escala para uma coisa maior, petróleo vai subir. Se todo mundo entra em paz, petróleo vai cair.
E aí qualquer outro motivo vai fazer ele subir um pouco, vai fazer cair. É assim que funciona a commodity. Esse é um pequeno checklist feito pelo Investidor 10. Então, uma empresa com mais de 5 anos de bolsa, como nós vimos, ela vem apresentando lucros nos últimos 20 trimestres, são 5 anos. Tem um ROI acima de 10. Também tem vídeo no canal aqui explicando o que é ROI, ROIC e ROA. Dá uma olhada, é aquilo que eu sempre falo. Tem que saber esses indicadores. Vem apresentando um crescimento de receita nos últimos 5 anos. Tem uma liquidez diária acima de 2 milhões de dólares. Não é brincadeira não. Liquidez diária é o quê? Aquilo que vem sendo movimentado na bolsa só com a Petrobras. Aí tem, a empresa nunca deu prejuízo no ano fiscal, não está ticado, porque a gente sabe que já deu prejuízo numa época aí para trás, né? Nos últimos 5 anos pagou mais de 5% de dividendos, possui uma dívida menor que o patrimônio, vem apresentando lucro crescente nos últimos 5 anos, e aqui, pelo menos os usuários do Investidor 10, quando vai avaliar, ela tem sido muito bem avaliada. O dividend yield médio dos últimos 5 anos está em 25,73%. Olha só, a gente tem aqui um dividend yield discrepante dos outros no ano de 2022. Os outros anos ficaram dentro da normalidade, vamos falar assim, mas excelentes dividendos, olha só, 21%, 19,33%, até agora 17,76%, como nós vimos. E presta atenção aqui, porque esse discrepante aqui, ele vai afetar a fórmula Bazin. Olha só, pelo método Bazin, o que ele está nos dizendo? Que o preço teto é de R$ 129,66, um upside de 315, ou seja, nossa, ainda tem margem aí de 315% para aumentar o preço, para crescer. O método Bazin, quando ele fala que a cota poderia custar R$ 129, não quer dizer que a fórmula está falando que, olha, tem possibilidade de chegar a R$ 129, eu vou comprar agora que está 31, porque uau, se crescer, olha o tanto que eu ganho. Não é isso. O que está sendo calculado aqui é assim, olha, de acordo com os dividendos que ela paga, ela poderia custar R$ 129, que ainda seria um bom negócio comprar, para quem está olhando para dividendos. Então, R$ 31 está ótimo, de acordo com os dividendos. Entendeu o que é essa visão? Não está dizendo que vai chegar a 129, ou que está dando possibilidade de chegar. Isso é preciso entender, porque tem gente que olha aqui e quando vê a fórmula Bazin com essa discrepância enorme, fala assim, uau, é claro que eu vou comprar de bacia. Por causa disso, não faça isso. Mesmo porque, agora que eu vou fazer aquele link, lembra no ano de 2022 que ficou discrepante? O método Bazin está pegando a média dos 5 anos. Então, se houve um maior pagamento de dividendos, é claro que vai falar, nossa, mas está pagando bem pra caramba, pode chegar até esse valor. Então, o método Bazin é excelente, mas você precisa saber que ele não funciona quando tem uma discrepância, alguma coisa não recorrente nos dividendos, ou numa empresa que paga pouquíssimo dividendos ou nem paga. Não funciona o método Bazin. Comparando Petrobras com CDI e IPCA, tá também acima, tá 38%, o CDI tá 24%, o IPCA tá 9%. Então tá excelente também. Ela está listada na bolsa como nível 2. Você sabe o que é isso aqui? Quando uma empresa vai entrar na B3, se ela atende a alguns critérios, ela vai para o nível 1, nível 2, novo mercado, certo? Tem algumas classificações. Eu não vou falar de todos porque esse vídeo não é para isso, mas só para você entender o que é o nível 2, falar rapidinho sobre o nível 1. É uma categoria menos rígida, vamos falar assim, exige uma menor quantidade de requisitos, mas ainda assim é muita coisa. E empresas do nível 1 têm que manter ao menos 25% das suas ações em circulação no mercado secundário. Qual o nome disso? É Free Float. Dá uma olhada no vídeo aqui no canal onde eu falo de Free Float e Tag Along. Eu falo das duas coisas no mesmo vídeo. E falando de Tag Along, no caso do nível 1, o Tag Along deve ser de 80% para as ações ordinárias, final 3. E para final 4, nem tem regra específica. Esqueci o que é Tag Along, Hannah. Tag Along, de uma forma bem simples de se falar,
É assim, você comprou 100 ações a R$10. O controlador, o dono, vamos falar de forma simples, então vamos falar assim, o dono da empresa decidiu vender essa empresa. E a pessoa que comprou essa empresa comprou ao equivalente a R$15 por ação. Você comprou a 10 no mercado, lembra? E aí, essa pessoa que comprou, se quiser comprar as suas ações, pode comprar a 80% dos R$15 que ela pagou para o controlador. Ah, então eu não vou receber os 15? Não, você vai receber 80% de 15, ou seja, R$12, certo? Isso é o tag along. Agora vamos para o nível 2, que é o nível da Petrobras. Além de exigir as mesmas coisas do nível 1, tem outras diferenças. O tag along tem que ser de 100%, aí já melhora, né? E tanto faz, pode ser nas ordinárias final 3 ou nas preferenciais final 4. Se a empresa for vendida e pagarem R$50 por cota, tem que ser pago para a gente também R$50 por cota, é 100%, certo? Então quer dizer que a Petrobras, sendo nível 2, foi exigido dela muito mais requisitos e ela cumpriu. Então, mais uma coisa boa. Da receita da Petrobras, 74% vem do Brasil, 6% Ásia, 5% China, Europa, Estados Unidos. O que mais gera receita também é o diesel, responsável por 31%. Presta atenção nisso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Posição acionária da Petrobras. Olha quem é o sócio majoritário dela. Quem recebe mais dividendos? União Federal, Governo Federal. 50% das ações final 3, que é a ação de controle do dono, 50,36% pertence ao governo federal. Então, agora, você que é investidor, e como eu sempre falo aqui, separa a política do investidor. Você precisa entender, independente se quem está lá no poder é teu amado ou teu odiado, você precisa entender quem é você como investidor. Para com paixões, porque isso vai te prejudicar. Porque você deve ter visto o governo atual falando lá ali no microfone, indignadíssimo. Tem vídeo aí fácil, vocês acham? Falando, não é possível que a Petrobras pegue o dividendo, o lucro dela e distribua para os acionistas minoritários. Sim, ele usou isso, acionistas minoritários. Ela precisa pegar isso e investir nela. E aí quando você olha que o governo federal tem mais de 50%, então ele pode receber? Não, Hanna, é isso mesmo, porque quando ele recebe, se é uma estatal, aí ele coloca o dinheiro lá. Não, né, gente? Não. Quando o governo federal recebe os dividendos da Petrobras, entra para o caixa dele para todo e qualquer tipo de gasto. Ele não volta para a Petrobras. A Petrobras que se resolva lá com seus lucros ou prejuízos. Então você me diz, qual é o sentido dele falar contra a gente, os acionistas minoritários, falar que nós somos os culpados, que a Petrobras não deveria pagar e deveria investir nela, mas ele se referiu a minoritários. E ele, recebendo 50,6% de todo o dividendo que a Petrobras paga. Por favor, fique imune à narrativa, proteja-se. Tá vendo como estudar muda totalmente a sua visão? Tá vendo? Vamos continuar aqui. Agora a gente vai ver o desempenho do primeiro trimestre de 25. E aí a gente aguarda, porque já fechamos junho praticamente. Aí depois vai sair o segundo trimestre. Essa aqui é a Magda, é a CEO da Petrobras, para quem não conhecia. Nesse fechamento de trimestre do primeiro, a Petrobras teve um aumento de produção. Produção total. Óleo e gás natural, como tá aqui, ó. Tá vendo esse BOED? O D é dia, tá? É barril por dia. Tá, mas por que coloca então o D? Eu entendi, mas esse BOE, esse OE é o quê? É o barril equivalente de petróleo. Só que está na sigla em inglês, tá bom? O que isso quer dizer? É o barril na prática. Mas como é uma medida, quando a gente fala em gás natural, a gente mede igualzinho mede o petróleo. Tá, mas quanto vale cada barril então? Porque falar que, ok, um barril por dia... O que cabe nesse um barril? Mais ou menos 159 litros de petróleo. Então, o que couber ali, seja de gás natural, é um barril equivalente de petróleo. Ficou entendido? Na prática, o que está se falando é que teve um aumento de produção, chegando a 2,77 milhões de barris de petróleo. No caso ali de óleo e gás natural.
E esse aumento significa 5,4% em relação ao trimestre anterior. Ótimo, está indo muito bem. Aqui diz que entrou em produção no dia 15 de fevereiro o FPSO Almirante Tamandaré. Você sabe o que é FPSO? É a Unidade Flutuante de Produção, Transferência e Armazenamento. Vixe, Rano, o que é isso? É essa foto que você está vendo aqui do lado, ó. É como se fosse um navio plataforma. Você já viu aquelas plataformas fixas no mar? Esse aqui é como se fosse a mesma coisa, só que é um grande navio. E aí ele para em algum lugar e ele vai recolher através de todo o seu equipamento, afinal de contas é uma plataforma, recolher em águas profundas, retirar o petróleo de lá. Olha a potência da nossa Petrobras. E essa unidade, Almirante Tamandaré, conforme está aqui, ela entrou em produção e tem o potencial de produzir, olha só, diariamente, até 225 mil barris de óleo, além de processar 2 milhões de metros cúbicos de gás. Gente, vale a pena ler esse relatório aqui, tá muito bacana e faz você conhecer a Petrobras. Tem mais coisa aqui, eu não vou ler tudo, tá bom? Porque tem bastante coisa mesmo. Vem apresentando uma boa recuperação do seu EBITDA. Hannah, eu não sei o que é EBITDA ou EBITDA, como algumas pessoas também falam. Eu não vou explicar isso agora nesse vídeo, porque eu vou fazer um vídeo para a gente falar da DRE. E aí tudo vai ficar muito claro, tá? Mas a princípio, só para entender, o EBITDA, aqui é uma sigla em inglês, mas ela é o equivalente nosso aqui ao LAGIDA. Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Tá vendo? Não dá para falar tudo num vídeo só, mas só para você entender. Se comparar o primeiro trimestre de 2025, esse aqui, ó, com o primeiro trimestre de um ano atrás, 2024, foi entregue menos, né? O lucro foi menor, o LAGIDA, o EBITDA foi menor. Mas comparando com um trimestre anterior, ele já vem se recuperando. Então depende do seu ponto de vista. Se comparar o mesmo período no ano passado, tá menor isso aí, não tá legal. Mas se comparar com o último, tá recuperando, então perfeito. FCO é o fluxo de caixa operacional e a gente tem a mesma visão. Se for comparar com o período do ano passado, tá menor, mas se for comparar com o último trimestre, está em recuperação. Evolução do CAPEX. Você sabe o que é CAPEX? De forma simples também, é o que a empresa investe nela. Para ficar bem fácil, imagina uma empresa que a gente chama empresa de crescimento. Ou seja, você compra ações, mas você sabe que ela ou não paga ou paga muito pouquinho de dividendos. E por que você compra? Não, eu comprei essa empresa não foi nem por causa de dividendos, eu quero que ela se valorize no tempo. Eu sei, eu acredito nela, que ela vai investir em si própria, e no decorrer do tempo, talvez lá na frente ela comece a pagar dividendos, ou eu vou ganhar bastante na valorização da cota. Ok, o que a gente pode falar dessas empresas de crescimento? Que o CAPEX dela é bem alto, ou seja, ela pega do lucro e investe em si própria, e não sobra para dividendos. Então, quanto maior o CAPEX, vamos falar assim, menor os dividendos, porque a empresa investe nela mesmo. Isso é ruim? Claro que não. Você só precisa saber qual a estratégia de cada empresa. Não adianta você ficar falando de uma empresa, mas pagava dividendos, agora não está pagando. Ela está investindo nela mesmo. E você, como investidor, você vai falar, não, mas eu quero dividendos. Tá, e a empresa quebra e você fala, puxa, quebrou. Não, você precisa entender como funciona o mercado e às vezes aceitar. Uma empresa que vai falar assim, vamos diminuir um pouquinho os dividendos, porque nós vamos investir nisso, nisso e nisso. Perfeito, vai embora, porque depois eu quero que vocês fiquem firmes para eu receber cada vez mais. Você é um investidor, você precisa ter consciência. Então, no quarto trimestre de 2024, o CAPEX foi maior. Agora, o primeiro trimestre de 2025 foi um pouco menor. Gente, esse valor aqui é em bilhões, tá? Bilhões de dólares. Mas olha só uma nota aqui da CEO da Petrobras. Não veremos o mesmo nível de investimento CAPEX do quarto trimestre de 2024 no primeiro trimestre de 2025. E é muito importante que isso seja esclarecido. Isso é bom saber, porque o pagamento de dividendos da Petrobras não é sobre o lucro líquido, é sobre o fluxo de caixa livre. Que fluxo de caixa livre, Hannah? Você falou fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional
é uma coisa e o livre é esse mesmo fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, ou seja, o investimento nela. Então você concorda que se o CAPEX é alto, o que sobra de fluxo de caixa livre, porque afinal é um menos o outro, é menor e aí o dividendos é menor? Se investe menos, o FCL, fluxo de caixa livre, é maior e o dividendos é maior. E o que a CEO está falando, que agora foi menor, provavelmente, talvez no próximo trimestre, vamos dar uma olhada, talvez seja menor ainda. E aí o dividendos aumenta? Provável, já tá bom. E eu volto a falar, se for preciso investir em si própria, tá tudo bem, porque com dividendos desse tá muito bom. Poxa, olha só quanta coisa você tá aprendendo aqui. Vale a inscrição, não vale? E também o joinha. Então ajuda o canal para que eu possa sempre trazer conteúdo de qualidade para vocês aqui, cada vez melhor, tá bom? Combinado? Então, por isso tudo e mais alguma coisa, gente, não dá para falar tudo, é bastante coisa. E agora a gente vai acompanhando mês a mês, porque entrou para a carteira do canal. Então agora a gente vai acompanhar trimestre a trimestre, melhor falando. Mas a cotação, o sobe e desce, a gente acompanha mês a mês isso aí. E foi por isso que eu coloquei, apesar de ser uma estatal, que tem como sócio, né, majoritário o governo federal, ainda acho uma boa empresa e por isso ela entrou na carteira. Eu tenho na minha carteira particular também, vou seguir aportando, sabendo que é uma commodity, talvez tenha aí um percentual menor, depende da situação, em algum momento ela pode ficar um pouquinho mais alta e depois eu vou equilibrando, tá tudo certo. Mas eu espero que isso aqui tenha ajudado você a tomar uma decisão de comprar ou não comprar. Você precisa decidir isso, porque o que eu disse aqui não é uma indicação de compra ou venda, mas para mim fez todo sentido. Mesmo sabendo que em alguns momentos eu vou tomar um suador, mas tá tudo bem, porque eu sei disso, então tá tudo bem. E aí, você tem Petrobras? Pretende comprar? Deixa aí no comentário, conta pra gente. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Excelente semana para você, ótimos investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.